Olha, É por isso que eu falei, se você não Aquela sabe o Gold. endereço dele, pô. É, olha, eu tem já uma tive Gold. 5 trompas de uma vez só. Meu Deus. Hoje É aquela Gold, é aquela Gold ainda da é skate? aquela Gold, 20 anos, cara, que eu tô com ela. Alexander Que 103 Gold legal, Brass. que É bom o legal. instrumento, é muito bom. Você lembra dele, né? Eu lembro. E ela é única, né? Tipo, não tinha Ninguém nenhuma com som comprou Gold dela. Brass. Todo mundo É, comprou Yellow Brass. é verdade. Aí ela tá 20 anos, tá aqui. Nossa, que Foi em legal. 2000 que eu comprei. O Luiz que trouxe para mim, né? Você lembra? Eu lembro, eu Eu trouxe lembro. 5 trompas na época e E a era minha uma veio a época Gold Brass. difícil ainda. As Yellow Brass, quase nenhuma era legal, lembra? Não era boa, né? Presa, né? Instrumento preso, né? Preso, tudo. Depois elas começaram a vir boas e a sua já chegou legal. A Você minha já falou, essa é chegou minha e aberta. pronto. Como só eu que quis a Gold Brass, ninguém pôde me passar para trás. É verdade, é verdade. Mas sabe por que Que eu comprei legal. Gold Brass? A primeira Alexander 103 boa que eu toquei foi uma 103 do Adalto, sem laque. Eu Aham. nunca toquei numa trompa com som tão bonito, cara, igual aquela. Aí eu falei assim, eu quero um Gold Brass. Só que eu gosto do instrumento com laque, eu não gosto muito sem laque. E tem duas sem laque, mas eu não gosto muito. Então eu pedi laqueada, né? Mas Gold Brass, ela tem um som muito macio e é bem, o som sai mais fácil do que as Yellow Brass da época, né? Eu já toquei umas outras bem boas Yellow Brass aqui. Aquela Pavani foi com ela? Foi. Tava soando bonito, né? Tava. Eu botei aí, falei, vou Foi. lá, não vou tocar nada não, vou botar uma coisa que eu já toquei. Nossa, que bonito. Tem uma projeção muito boa, né? A projeção do som é muito boa. É, que E legal. Bom, é isso vamos aí. começar então. Vamos lá. Vamos começar com a oração, né? Tudo que a gente fizer está diante do nosso Deus, para Ele e por Ele que nós estamos, de certa forma, reunidos aqui, né? Todos na mesma intenção, na mesma comunhão. Então, vamos orar. Sérgio? Bora. Pai querido, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, estando reunidos para falar as coisas concernentes ao teu reino, as bênçãos do Senhor, as tuas maravilhas. E pedimos, Senhor, a graça do Senhor, a presença do seu Santo Espírito entre nós, para que tudo que seja falado aqui venha glorificar o teu nome, Pai. Nós não somos nada sem o Senhor, não temos nada se não vem do Senhor, e queremos consagrar essa reunião dessa tarde ao Senhor. Recebe essa reunião como um culto agradável, como um incenso que chega aos teus tronos, Pai. E glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, para começar, se você pudesse apresentar, acho que o pessoal novo aí não te conhece, então conta pra gente quem é o Sérgio Gomes. Tá muito bem. Eu sou Sérgio Gomes, primeira trompa da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Sou casado, minha esposa se chama Soraya. Eu tenho um filho que chama Sérgio Paulo e uma filha que chama Ana Paula. Eu tive o privilégio e uma das primeiras bênçãos que eu já queria contar é que eu nasci num lar cristão. Meus pais são crentes e desde que eu nasci, meu pai se casou com minha mãe no Rio de Janeiro, onde eu nasci, na igreja Assembleia de Deus de Madureira. Meu pai era regente da banda e minha mãe cantava no coral. Então a música sempre fez parte da nossa vida e cresci conhecendo ao Senhor na igreja da Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro. Com 8 anos de idade, meu pai é músico militar, né? Foi transferido para Brasília. E em Brasília, meu pai muito ativo na vida musical da cidade. Eu já assistia aos ensaios da Orquestra Brasiliense de Concerto Sinfônico, chamava. Era uma orquestra que se reunia para fazer concertos, não era uma orquestra como instituição, como a gente tem hoje, era como se fosse uma orquestra que se agrupava. E eu assistia aos ensaios, meu pai é oboísta, né? Assistia aos ensaios, ia todos os ensaios, onde ele ia para a música, eu ia atrás.
Eu não falei ainda, mas eu nasci em 1960, então eu tenho 60 anos de idade. E em 70, no início da década de 70, exatamente 1970, eu comecei a estudar música, porque o Quinteto de Sopros da Universidade de Brasília ensaiava na minha casa. O Quinteto de Sopro formado por oboé, flauta, clarineta, fagote e trompa. E eu gostava muito de ficar ouvindo o som da trompa, aquele instrumento interessante, todo enrolado, e o moço tocava com a mão dentro da campana, né? Para que serve essa mão, aquela história toda? Eu achava o som muito bonito. E falei para meu pai que eu queria estudar trompa. Seria muito mais simples se eu tivesse estudado oboé, né? Porque já tinha equipamento em casa. Oboé tem instrumento, tem professor, teria que fazer palheta, aquela situação toda que o instrumento exige. Mas quando eu falei que queria estudar trompa, meu pai falou, tá bom, ele não achou nenhuma dificuldade. Enquanto ele procurava uma trompa para mim, ele começou a me ensinar música. Então, minhas primeiras aulas de música, de teoria musical, na verdade, foi com meu pai, e ele conseguiu arrumar para mim uma trompa com 4D. Foi o meu primeiro instrumento. Era um instrumento muito bom, porque a trompa com é um instrumento muito bom, e 4D é a trompa só em Fá, é uma trompa simples em Fá. É um instrumento de tamanho e proporção normal do instrumento de hoje, é um instrumento grande para mim, porque eu sou pequenininho, né? E com 10 anos eu era mais mirradinho ainda. Mas é um instrumento muito leve. E não sei se vocês sabem, eu recomendo e acho que todo mundo devia estudar trompa em Fá. E eu comecei na trompa em Fá e toquei muitos anos na trompa em Fá. E esse instrumento é um instrumento muito bom. E fui estudar na Escola de Música de Brasília com o professor Raimundo Martins. O professor Martins era a primeira trompa da banda da Polícia Militar, um trompista exemplar, exímio trompista. Muito simples, porque era um músico daqui de Minas Gerais, mas tocava a trompa como poucos. Samuel conheceu, e assim, tocava muito bem trompa, e eu tive esse privilégio. Vou contar mais um privilégio que eu tive, que foi, eu era o único aluno dele de trompa na escola de música. Isso na década de 70. Então eu tinha aula de trompa todos os dias. Eu não levava lição para ajudar em casa. Eu estudava lição na sala de aula com o professor. Então ele sempre estava me corrigindo todo o tempo, as coisas que não funcionavam, e tocando comigo todo o tempo. É um trompista muito afinado, um trompista de uma emissão limpa, os ataques muito limpos, ele não tinha nenhum ruído de ataque, e ele tinha uma afinação excelente. Então a minha formação, eu não posso reclamar em nada, foi uma formação excelente, um professor excepcional na parte técnica e tocava muito bem. E eu tinha aula todos os dias. Meu pai era professor da escola, então meu pai chegava do quartel, quando eu chegava da escola, a gente almoçava e eu ia para a escola de música todos os dias. Então eu tinha aula todo dia. E tinha aula todo dia e tocava em todos os grupos possíveis que surgiam na escola. Eu tocava em quinteto de sopro, tocava em quinteto de metais, tocava em orquestra juvenil, tocava em banda de música, tocava na orquestra de professores. Então, assim, foi uma época muito profícua para mim. Aprendi demais e cresci muito rápido no instrumento por conta de todo esse trabalho de informação que eu tive no início da carreira. Meu professor e meu pai me recomendaram que eu fosse estudar na universidade. Eu não tinha idade ainda para estudar na universidade, eu tinha 14 ou 15 anos, 14 e pouco. Eu fui estudar na universidade com o professor Bohumil Med, que é um professor tcheco, que veio para ser professor da universidade. E eu continuei tendo aula com o meu professor Martins, mas fui ter aula na universidade com ele. Um professor muito severo, que o Samuel já contou uma historinha dele aí, que ele manteve essa história, porque comigo foi a mesma coisa. Primeira vez que eu cheguei para ter aula com o Bohumil, ele estava me esperando na porta. Aí ele virou para mim e falou assim, você estudou? Aí eu falei assim, estudei. Essa vacilada que eu dei foi suficiente para ele mandar eu embora. Eu viajei 1 hora de ônibus para chegar na Universidade de Brasília. Então, meu vídeo sumiu aqui. Eu cheguei e já tive essa impressão. Então, era um professor muito sério. E quando ele começou a me dar aula efetivamente, eu sabia que eu precisava estudar.
E eu já estudava, sempre gostei muito de tocar, estudava razoavelmente, mas resolvi estudar mais para valer. E ele tinha muito para ensinar, especialmente na questão de repertório. Você sabe que a cultura do músico europeu, na parte de artes, no modo geral, da parte da música, é muito superior por causa da vivência desses músicos, né? E ele trouxe muito repertório, e eu fiz muito repertório, estudei com eles, com o Borromeu, o repertório de trompa quase todo na época. Leia, tá aí? Sim, tô sim. Tô te ouvindo. Tá, porque a minha imagem sumiu aqui. Agora que eu falei com você, ela voltou. Sumiu a sua própria? Agora sim, agora apareceu. Quando você falou, apareceu. Tinha um outro quadrinho aqui. Tá ok. Ah, tá. Posso seguir, né? Sim, pode sim. Então, eu estudei com o Borromeu o repertório de trompa quase todo, né? E adiantei muito o meu estudo, mas ainda tinha 14, 15 anos. Com 16 anos, surgiu uma oportunidade para fazer prova na Orquestra Sinfônica de Campinas, porque Brasília não tinha uma orquestra profissional ainda, nessa época. E eu fui em Campinas fazer a prova, isso no início de 1977. Eu tinha 16 anos e fui aprovado para a primeira trompa da orquestra. E aí ficou aquela, assim, saio de casa com 16 anos para ir para São Paulo, para morar sozinho. E foi uma decisão difícil, mas como meu pai era músico, isso simplificou, facilitou um pouquinho, porque ele sabia que eu precisava sair de Brasília na época se eu quisesse ter uma carreira de músico mesmo. Então, em Campinas, eu toquei de 77 até 81. Enquanto eu estava na Escola de Música de Brasília, eu tive uma formação muito boa também na questão da teoria musical, solfejo, harmonia, contraponto. Estudei tudo isso na escola de música e muito cedo ainda eu fazia já, começava a mexer com arranjo. Meu pai é arranjador, meu pai é maestro da banda. O maestro da banda geralmente faz os arranjos da banda. Então, meu pai sentava na mesa para fazer arranjo e eu falava assim, vou fazer arranjo também. Aí eu pegava um papel e perguntava para ele como fazer as coisas. Ele foi me ensinando aos pouquinhos, eu fui fazendo arranjo. Eu disse também que a gente veio da Assembleia de Deus, do Rio de Janeiro, mas quando foi para Brasília, nós fomos para a Igreja Batista Central. Uma igreja muito abençoada em Brasília, um pastor, um homem muito sério, muito temente a Deus e muito cheio da graça, do dom de Deus. E ali foi a nossa formação espiritual na minha adolescência, na pré-adolescência. Lá eu tocava violão, porque eu toco violão, eu tocava nos conjuntos, né, no louvor da igreja, e já começava a desenhar, já a escrever os arranjos para grupo de metais, porque as igrejas batistas, como vocês sabem, elas têm a tradição dos corais, diferente da Assembleia e da congregação, que tem muita ênfase na orquestra e nas bandas, né? A gente, na Igreja Batista, a questão do coral é mais forte, né? Então eu comecei a escrever arranjo para quinteto de metais para tocar com os corais da igreja. Isso já com 14, 15 anos de idade. Quando eu fui para Campinas, eu fui procurar a Igreja Batista Central, em Campinas, e eu não achei o mesmo ambiente. Eu tive dificuldade para me entrosar na igreja, porque era uma igreja batista tradicional, e a minha igreja batista em Brasília era uma igreja batista da Renovação. Era uma igreja muito boa, mas eu sentia falta, sentia dificuldade de adaptar. E em Campinas era muito trabalho. A orquestra tinha muitos ensaios, tinha muito concerto. A orquestra aqui trabalhava muito, muito. Então eu fui deixando a convivência com a igreja. Agora começa um pouco da parte do teu testemunho, né? Você sabe que a brasa fora do braseiro logo se esfria, né? E a gente precisa congregar. A gente precisa congregar porque a gente precisa dos irmãos para que nos sustentem, para que esteja do seu lado nas dificuldades, para a gente estar orando junto, para a gente estar crescendo junto espiritualmente. E eu estava sozinho, estava sem meus pais e estava sem a igreja. Então, entre 77 e 81, foram tempos de muita experiência musical,
muito desenvolvimento, né? Porque a Orquestra de Campinas fazia 80, chegou a fazer 90 concertos no ano. Então, uma orquestra que tinha uma produção muito grande, né, de concertos, então eu conheci muito o repertório. A orquestra ensaiava muito. Eu ensaiava tanto que eu toco sinfonias de Brahms, sinfonias de Tchaikovsky, hoje, até hoje, sem partitura nenhuma, tudo de cor, de tanto que a gente estudava, ensaiava e tocava. Mas fui afastando da igreja. E a gente vai afastando, e você não percebe o abismo que você está tomando, o caminho que você está tomando. Mas eu estava ficando triste, né? Porque o Espírito Santo ele testifica no coração da gente. Eu estava ficando assim, sem vontade. Na hora que estava tocando, estava tudo bem, mas acabava de tocar, assim, eu via que estava faltando alguma coisa, né? E um dia, passeando, andando pela cidade, eu passei na frente de uma igreja, eu lembro até hoje, uma igreja do Nazareno. A igreja estava aberta e o pastor estava pregando. Eu entrei e sentei no último banco. E o pastor estava pregando a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece de cor e salteado. Aí eu falei, como todos nós já fez alguma vez, né? Falei, esse pastor está falando para mim. E eu ouvi aquela parábola, me vi como filho pródigo, que tinha deixado a casa do pai e estava se alimentando da comida dos porcos, e lembrando que na casa do pai tinha comida, até os empregados do pai, né, tinham comida melhor do que aquele momento que eu estava vivendo. Isso eu tinha 19, 20 anos de idade. E eu fui, levantei a mão, sentei, reconciliei com o Senhor naquela noite. E fiz uma oração e coloquei isso como objetivo. Eu falei aqui para o Senhor que eu queria que o Senhor abrisse uma porta para que eu pudesse fazer a minha música, que eu gostava tanto, que o dom que o Senhor tinha me dado, mas que eu pudesse fazer primeiro isso para Ele. Tocar, ser um profissional da música já era um fato, né? Já era um fato na minha vida, já era profissional e já não tinha outra opção, porque eu tinha determinado ser músico desde cedo. Nunca foi difícil em casa, porque meu pai é músico, meu avô era músico. Então, aquela barreira de músico não ser profissão, eu já ouvi isso várias vezes, mas nunca foi dificuldade para mim. Mas aí eu orei e falei, Senhor, quero que o Senhor pedir ao Senhor que o Senhor abra uma porta para mim. Porque para onde eu for, eu quero ir e eu preciso que o Senhor abra uma porta para mim, porque aqui eu não vou conseguir ficar e permanecer nos seus caminhos. Nessa época, 80, eu já tocava como músico convidado em muitas orquestras no Brasil. Eu era convidado, todo regente que ia reger em Campinas me chamava para tocar, para fazer cachê nas orquestras. Então eu viajava muito, a cachê, isso era muito bom, muito legal, sempre gostei. E eu fui convidado pelo mestre Magnani, Sérgio Magnani, a tocar, fazer um concerto na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Eu falei, que legal, em Minas Gerais eu tenho uma tia que são 14 filhos, eu tenho vários primos lá, então eu vou lá e vou rever esse pessoal. E eu cheguei em Belo Horizonte para tocar em 81 com o Márcio Magnani. Aí eu fui na casa da minha tia, eu tinha 2 primos, um era de uma igreja batista e outro de outra igreja batista. Um me chamou para ir na igreja dele, cheguei lá, eles me deram o coral da orquestra da igreja para eu reger. A orquestra tinha ficado sem coro, o coro tinha ficado sem maestro na época que eu cheguei lá. Aí eu lembro que eu fiz os ensaios com o coro para reger o coro no fim de semana, e o outro primo me chamou para eu tocar trompa na igreja. E minha irmã de Brasília, chama Leia, viu, Leia? Sua xará. Minha irmã brasileira estava me visitando. E vamos fazer uma música com trompa e você cantar, a gente precisa de um pianista. Me apresentaram o pianista que era o regente do coro da Igreja Batista da Lagoinha. E a gente fez um ensaio, aí tocou, fiz um arranjozinho, ele tocou trompa, minha irmã cantou. No dia que a gente tocou na igreja, ele foi na sala do coral e voltou com um bolo de partitura de cantata, assim. E enquanto o pastor Márcio Valadão pregava, a gente fazia fundo musical. A gente ficava tocando acústico, sem nada. A gente tocava e ele virava folhas e folhas de cantatas, e ele tocando piano e eu tocando trompa durante o culto. Isso não era no louvor e ninguém ouvindo, não, enquanto o pastor pregava.
Quando acabou o culto, o pastor Márcio chegou para a gente e falou assim: "Ô, menino, que lindo que vocês tocaram, eu quero que vocês façam isso todas as vezes que eu for pregar." Aí eu falei assim: "Puxa vida, que bacana." E aí e o Robinho, que era o regente do coro, mais partituras. Chegou o dia do concerto, eu estava fazendo a primeira trompa como convidado na Sinfônica de Minas Gerais, era a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, esse solo famoso que todos nós conhecemos. Quando eu olho para as partes dos primeiros instrumentos da orquestra, primeiro a flauta, primeiro o oboé, primeiro o fagote, tinha um papelzinho amarelinho na estante deles. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu falei: "Vamos lá." Toquei o concerto e quando acabou o concerto, o maestro Manhana me chamou e disse para eu não sair tão rápido, que ele queria falar comigo. Quando acabou o concerto, ele chegou e chamou no camarim dele: "Sérgio, a gente quer fazer uma proposta para você. Enquanto você tocava o solo, os músicos da orquestra, os primeiros instrumentos da orquestra, todos avaliaram você e te deram uma nota para que, se você fosse aprovado, a gente convidar você para vir para a orquestra. E você foi aprovado e eu quero fazer esse convite oficial para você nesse momento. Você ser o primeiro trompa da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais." Eu tomei aquele susto, que eu estava fazendo só o cachê, mas na mesma hora eu lembrei da oração que eu fiz, pedindo a Deus que eu queria ir para um lugar que eu pudesse ser músico, mas que eu pudesse fazer com excelência música na igreja. E eu tinha uma opção aí, nesse momento, de escolher de ser regente do coro ou de tocar na Igreja Batista da Lagoinha com esse regente que se interessou tanto e o pastor que ficou tão encantado, animado com a música que a gente produziu durante o culto. Aí eu falei pro maestro, que respondia a ele em 2, 3 dias, que eu precisava orar e ter certeza que era a porta de Deus, mas eu sabia, no fundo, que era o Senhor que tinha aberto essa porta. Isso não acontece hoje e não acontecia na época, né? Dessa forma. Então eu cheguei em Campinas da viagem e já procurei o maestro e falei para ele que eu queria ir para Belo Horizonte e que tinha feito prova lá e que eu queria ir para lá, e pedi demissão de Campinas e fui para Belo Horizonte em setembro de 1981. Então, aqui em Belo Horizonte, em setembro, eu faço 29 anos que eu estou tocando primeira trompa aqui. Então, essa é mais um testemunho de como que Deus foi dirigindo, né, a minha vida. A gente continuou na igreja desde 81, tocando nos cultos, como o pastor pedia. A gente tocava no culto sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda à noite, todos os cultos. E haja partitura, haja música, ele tinha muito repertório e a gente sempre tocava e era sempre muito gostoso. Mas aí a música foi seguindo, eu já tocava violão, comecei a tocar violão no louvor e fizemos um conjunto só de vozes femininas e base, né? Guitarra, bateria, baixo, e eu tocava violão, fazia os arranjos vocais. Esse conjunto chamava Shekinah. A gente ampliou esse grupo e surgiu a primeira oportunidade de fazer uma escola de música na igreja. Nessa época, desde que eu cheguei em 1981, eu cheguei para a orquestra e para ser professor do Centro de Formação Artística, que é a Escola do Palácio das Artes, onde o Samuel começou, e muitos outros, né? Muitos trompistas, inclusive, que estão no Diante do Trono, que estavam no Diante do Trono na época, estudaram comigo, eu já era professor deles lá. Mas aí eu fiz uma escola de música na igreja. E como na Assembleia, geralmente, né, eu fui professor de trompa, trompete, trombone, até saxofone, para fazer uma escola na igreja. Eu fui ter uma aula com um professor de saxofone para aprender como é que era para eu dar aula de saxofone. Então, eu tinha os professores de bateria, contrabaixo, de guitarra, e eu era o professor de instrumentos, né? E fizemos uma escola de música na igreja. Os meus alunos de trompas eram os mais avançados, porque eles já vinham da escola do Palácio das Artes, e os outros instrumentistas, alguns músicos já tinham na igreja e outros iniciaram comigo. E a gente fez um grupo chamado El Chamar, que é um grupo que tinha como referência o Continental Swingers, um grupo americano que tinha vozes, um grupo contemporâneo de jovens que cantavam, faziam coreografias
e uma orquestra de metais, sem cordas. Saxofone, trompa, trompete, trombone e a base na rhythm section, que é bateria, baixo, guitarra e violão. A gente fez esse conjunto nesse molde e com esse conjunto a gente gravou um CD que chama Ele Tem Sido Fiel. Não sei quem conhece, mas é um CD muito bonito. E tocamos muito, viajamos muito com esse grupo, ministrando nas igrejas. E já para mim já era uma realização. Eu fazia os arranjos, no início eu copiava os arranjos americanos, eu botava fita cassete para tocar, tocava um compasso, escrevia um compasso, tocava um compasso, escrevia um compasso. Copiava exatamente os arranjos. Com a partitura de piano e de vozes, eu copiava os arranjos dos metais. E fazia as grades tudo à mão, não tinha encore, não tinha nada disso ainda, nem Sibelius, nem Finale. Estou falando da época que o Mar Morto estava doente ainda, não estava morto ainda. Então, a gente começou a trabalhar com um repertório de louvor e adoração também, a época daquelas músicas do Valdemar, as músicas cantadas na igreja, eu escrevi para esse grupo, escrevi o arranjo vocal, escrevia a orquestra e a banda tocava por cifra e a gente começou a ter um envolvimento no louvor na igreja muito grande, muito forte, por causa da sonoridade, né, que uma orquestra produz com essa variação de vozes, instrumentos de metais e instrumentos de base. Isso deu origem à formação do Diante do Trono. Quando a gente gravou em 98 o CD do El Chamar, na verdade em 97, aí vem outra parte do testemunho, um ano antes da gente gravar, o pastor Márcio chamou e falou que a Ana tinha ido, a Ana Paula Valadão, que era líder de louvor, filha do pastor Márcio, tinha ido fazer um curso de louvor e adoração no CFNI, que é o Christ for the Nations, em Dallas. E ela se formou e o pastor Márcio foi e falou: Sérgio, eu quero que você vá conhecer onde a Ana estudou, porque quando a Ana voltar, a gente vai gravar um CD de louvor e adoração da nossa igreja. Aí eu ri para ele, como Sara riu de Abraão, quando disse que ela ia ter, como Abraão, que o Senhor falou para Abraão que ela ia ser mãe de filhos com 40 anos. Eu falei: pastor, gravar um CD não é assim, não é uma coisa tão simples. Não, mas você vai aprender como é que faz e chegar aqui nós vamos fazer um CD do louvor da nossa igreja. Aí eu fui e conhecer não só o CFNI, como o nosso técnico de gravação, que era o Randy Adams, um americano que trabalhava no CFNI, e aprendi o processo que ele fazia a gravação, né, que era um processo bem novo, bem moderno para a nossa realidade aqui no Brasil. E quando a gente estava em Dallas ainda, a Ana cantou pela primeira vez uma música de composição dela, que é justamente o Diante do Trono. Eu me prostro diante do trono. Ela cantou, fui ao piano, fiz os acordes. Eu falei: poxa, que bonito, Ana. Aí ela falou: será que a gente consegue gravar isso? Eu falei assim: no processo que o nosso engenheiro de som faz, e com o trabalho que a gente já tem ao chamar com coro e orquestra, a gente consegue. Aí nós chegamos em dezembro, chegamos em setembro, no Brasil, de 97. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós ensaiamos 4 meses e gravamos em janeiro o Diante do Trono número 1, que tem o Diante do Trono, tem Manancial, tem Clame ao Senhor, esse repertório que é muito antigo para vocês, que vocês devem ter visto desde criancinha. Eu já estava velho fazendo esses arranjos. Então, o Senhor foi confirmando, né, através dessas oportunidades, dessas portas que Ele abriu para mim, o chamado, né, que Ele tinha para mim na parte da música, na igreja, e foi confirmando aquela oração que eu tinha feito para Ele quando eu saí de Campinas. Fiquei no Diante do Trono de 98 até 2011, 13 anos, e todos os arranjos de orquestra, alguns arranjos de base e muitos arranjos vocais foi eu que fiz. Eu ensaiava o grupo, era líder do grupo na parte musical, e a Ana Paula líder do grupo
na parte espiritual e compositora, excelente compositora. As músicas, a partir do CD número 3, todas as músicas eram delas. No 1 e no 2 tínhamos algumas versões, mas no 3 para frente era tudo música da Ana Paula. E a obra e o milagre foi tão grande que o que o Diante do Trono fez na história da igreja no Brasil não podia ser atribuído a homem nenhum. Nem a mim, nem a Ana, nem ao pastor Márcio. A coisa era tão sobrenatural que nenhum de nós, nem como líderes do grupo, com qualquer integrante do grupo, tinha noção e tinha consciência que se não fosse o Senhor, nada daquilo podia tomar a dimensão que teve. Nós fizemos uma gravação em São Paulo que tinha 2 milhões de pessoas assistindo, o CD número 6, que eu quero me apaixonar. Isso homem nenhum produz com marketing, com dinheiro, com o que foi. Isso era uma obra pura de Deus. E isso estava claro no coração da gente. E a gente não tinha como se gloriar, nem se vangloriar por nossa capacidade. E eu não tenho até hoje. Eu sei que o Senhor me escolheu para estar ali naquela obra, porque eu acho que não tinha um pior. Entendeu? Então o Senhor escolheu a mim para fazer exatamente o que Ele queria. E foi um privilégio. E quando a gente chegou no CD 3, que é Águas Purificadoras, que a orquestra ministra tocando aquele solo, né, de orquestra, eu fiz outra oração para o Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor pode me levar já, porque eu não vi tanta glória na minha vida igual a gente tinha visto até ali no CD número 3. Mas o Senhor tinha muito mais, né? Então Ele não me levou. Eu agradeço a Ele, porque depois daquilo a gente ainda viu muita bênção. Em 2011, por conta de uma série de situações, o grupo era muito grande, a questão da música do CD já estava terminando, a vendagem, por causa da música que tinha os streams, que já tinha as plataformas, que as pessoas não compravam mais CD, os custos do grupo eram muito altos, e também uma necessidade que não era minha, mas era do público, de ter uma música mais simples, porque todo mundo achava que a música do Diante do Trono era muito difícil de tocar. Eu sempre dei aulas e nos congressos, eu falei assim, não tem nada de difícil, o que tem é falta de interesse, porque eu acho que a gente precisa investir, a gente não pode fazer as coisas porque são fáceis. Então as músicas eram mais elaboradas, mas elas não eram difíceis. É só você investir um pouquinho de treino, um pouquinho de estudo, que conseguia tocar. Mas isso era uma voz clamando no deserto. Todo mundo quer fazer as coisas muito fáceis, né? Então houve a necessidade também de simplificar o repertório do Diante do Trono e o tamanho do grupo para que ele pudesse ser mais ágil e estar tocando, atendendo convites em igrejas e outros lugares. Uma vez que os músicos todos e todos os cantores éramos todos voluntários, né? E todo mundo tinha seu trabalho, como eu mesmo, eu sempre fui primeira trompa da orquestra, então a disponibilidade era menor. E o grupo passou em 2011 a não ter mais orquestra. Foi um baque muito grande, não só para mim, como para toda a comunidade evangélica, porque a orquestra era definitivamente um dos diferenciais do Diante do Trono. O primeiro era a unção e a graça de Deus, isso não tem dúvida. Mas na sonoridade, você ouvia 30 segundos da música, já sabia que era o Diante do Trono. Então eu deixei o Diante do Trono, mas continuei na igreja com um projeto novo. Construí uma escola pela segunda vez, que a primeira vez era só um curso, agora construiu um prédio que chama Fábrica de Artes, onde a gente tem aula de música, dança, teatro e artes plásticas. Um prédio de 5.000 metros, uma coisa fabulosa, que as universidades aqui em Belo Horizonte não têm, com as salas isoladas, tratamento acústico, estúdio de gravação, sala de ensaio, auditório. Eu tive mais um privilégio de fazer isso e fiquei como diretor lá 5 anos e agora sou regente da orquestra que a gente formou lá, que é uma orquestra só de cordas, que foi a ênfase que eu quis dar na época, só de cordas, e porque metais a gente consegue, né?
meio evangélico, juntar, chamar, convidar, mas cordas é muito difícil. Aqui em Belo Horizonte não tem orquestra cristã de cordas, nem na Assembleia. Acho que a Assembleia de Deus do centro da cidade, a principal, tem. Mas são muitos poucos músicos de corda. Então, hoje continuo regendo a orquestra de cordas da escola, que toca nos cultos da igreja em ocasiões, não todos os cultos, mas nas festividades, Semana Santa, Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, de fazer apresentações especiais, e continuo trompista da orquestra. Estava falando na resenha aqui que eu tenho 43 anos que eu toco primeira trompa. Então, eu já posso me aposentar a qualquer momento. A maioria de vocês não era nascido quando eu já estava tocando trompa. Então, vocês têm que pedir bênção para mim. e dizer que é um privilégio poder estar falando com vocês, contando um pouquinho da minha história. E agora eu estou às ordens de vocês. Foi um belo resumo, né? Mas essa trajetória profissional sua é muito interessante. Você disse que já está há 29 anos lá em Minas Gerais? É isso mesmo? Exato. E aí você nunca teve vontade de ir para outras orquestras, sair do país? Porque hoje em dia, assim, quase que o objetivo, né, de todos, assim, de sair. Você nunca quis sair, assim, nunca foi atrás de sair? Eu quando estava estudando na Escola de Música de Brasília, a primeira prova que eu fiz foi para um curso em Michigan, nos Estados Unidos, era um curso de férias, e eu gravei uma fita cassete, não tinha CD não, era uma fita cassete na época, e mandei para lá. E eu fiquei muito frustrado, que eu tinha 14 anos e eu tive que gravar o concerto número 3 de Mozart. E eu gravei o concerto número 3 de Mozart e saiu muito bom para um menino de 14 anos, e mandei a fita para lá e recebi uma resposta que eles gostaram muito, né, da minha música, mas que eu era muito novo. Que eu esperasse pelo menos mais uns 2 anos. E eu tinha visto na escola de música um vídeo da universidade onde tinha o curso, e eu fiquei encantado desse curso lá, porque era uma espécie de um acampamento, e todo mundo ficava um mês nesse acampamento por conta de tocar e de ter aula, e tinha orquestra, e tinha as brincadeiras. Eu via um trompista uma vez, estava isso no vídeo, né? Tinha uma mesa assim, ele estava almoçando, e ele começou a comer assim, e olhou, a trompa estava em cima da mesa. Ele pegou o garfo assim, largou e pegou a trompa e foi estudar. E era tudo que eu gostava de fazer, era estudar. E quando eu não passei, eu fiquei muito frustrado, porque eu queria ter ido. Eu não tinha noção o que eu vou fazer com 14 anos nos Estados Unidos, né? Mas era assim, era o ímpeto de estudar, de querer tocar a trompa bem. Mas eu não fui. Quando foi com 16 anos, que foi quando eles falaram que era para eu ir, eu já tinha ido e tinha passado na prova de Campinas. Quando eu estava em Campinas, como eu falei antes, eu tocava em várias orquestras, a Cachê, Salvador, Paraíba, Vitória, Brasília, eu era convidado para tocar. Quando eu comecei no Diante do Trono, a coisa apertou, era muito trabalho da orquestra e muito trabalho do Ministério. E aí eu não tive mais essa vontade de estudar fora, primeiro porque eu vi que eu já estava no propósito que eu tinha pedido a Deus para a minha vida. Eu já era um músico profissional e estava engajado 100% no ministério, num ministério fabuloso, né? E assim, Diante do Trono nós viajamos o mundo inteiro. Nós viajamos o país todo várias vezes, mas nós ministramos no mundo todo. Isso foi um privilégio. A gente dizia na época, tem lugar que você vai, ou se você é missionário ou é milionário. A gente conheceu, a gente tocou no Japão, a gente tocou em Israel, na Alemanha, na França, e Albânia, para você ter ideia, Indonésia, os Estados Unidos várias vezes. Então, eu não tinha ambição de me tornar um trompista melhor. Eu queria fazer meu trabalho muito, muito excelente, né? Que essa é uma palavra que marcou a minha trajetória, não que era o que eu buscava, não por eu ser excelente,
mas que eu buscava fazer as coisas com excelência em tudo que eu fazia, tanto na orquestra e especialmente na igreja, porque essa é a minha compreensão, de que na igreja nós temos que fazer o melhor. Se eu estudo 3 horas por dia para tocar na orquestra, fazer um solo bem feito, na igreja eu não posso fazer diferente. Na orquestra é o meu trabalho e o público está tendo um entretenimento. Na igreja nós estamos adorando, nós estamos glorificando a Deus. Então nós temos que fazer o melhor que a gente pode para o Senhor. Enquanto eu estava no Diante do Trono, o Senhor usando a gente da forma que usou e tocando e trabalhando na orquestra com tranquilidade, teve uma vez que eu fiz uma outra ação, esqueci de contar. Eu falei, poxa, Senhor, está tudo muito bom. O Senhor tem surpreendido muito mais do que eu pedi, do que eu pensava no ministério, mas eu tenho saudade de quando eu fazia caixinha nas outras orquestras. Aí o Senhor, eu lembro, eu faço umas figuras na minha cabeça, né? Pensou assim, essa tem saudade, ele deve ter falado assim. Aí passou uns 15, 20 dias, eu recebi um convite para tocar, para fazer músico convidado na primeira turnê da OSESP. Ou seja, na época era a melhor orquestra do país, ainda é uma orquestra fabulosa, mas, ou seja, se eu tenho saudade disso, aí eu fui tocar. Na primeira turnê que a OSESP teve, eu fui músico convidado, a gente tocou Cesta de Malha, a gente tocou Quadro de Exposição, a gente tocou... E eu, como músico convidado, toquei com Oséias, com Bona, com Luizinho, com Zezinho, com Samuel, Adalto, Luciano. A gente fez um naipe de 8 trompas e aí o Senhor me mostrou mais uma vez a soberania dele, a grandeza dele, me dando essa oportunidade de matar aquela saudade que eu tinha de tocar também. Mas ir para o exterior, eu nunca fui por conta de tanto trabalho, mas fiz curso de verão, devo ter feito curso de verão, curso de inverno durante toda a minha vida, tive um monte de professor internacional nos cursos sem sair do Brasil. Entendi. O Zéias pergunta sobre a rotina de estudos, que a sua rotina de estudos é muito interessante, né? Bem diferente do que a gente estava comentando, e é muito legal, e já é um gancho para a próxima pergunta, mas primeiro eu vou ficar com essa, sobre a rotina de estudos. Tá, eu estudo todos os dias. Estudo todos os dias, inclusive sábado e domingo. Eu estudo todos os dias religiosamente. Eu sou um músico, como a gente estava falando na nossa resenha, eu não sou um músico perfeccionista, mas eu gosto de entregar o meu melhor sempre. O meu melhor, não é o melhor de não sei quem ou não sei quem, é o que eu posso fazer de melhor. E eu tenho uma abordagem que isso deve servir para muitos de vocês. Eu não pego no instrumento sem saber o que eu tenho que fazer. Eu não brinco com a trompa. Se eu vou botar a trompa na boca para fazer uma nota, eu tenho que saber exatamente que nota que eu tenho que fazer e como eu quero que essa nota saia. Então, a primeira coisa que eu faço uma série de exercícios para posicionar a minha trompa na minha boca. Eu estudo todos os dias. O ensaio da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais começa às 8h30. Desculpa. Eu começo a estudar às 7 horas da manhã. Eu estudo 1h20 todos os dias antes do ensaio. É um aquecimento, um warm-up, e também é um estudo diário. Diferentemente de muitos que eu respeito, mas a minha experiência é minha, tem gente que fala que a gente não deve estudar as mesmas coisas todo dia. Eu estudo a mesma coisa todo dia. Eu faço variações do que eu estudo, mas eu estudo toda vez a mesma coisa. Eu faço uma série de estudos de notas rápidas, do, ré, mi, fá, sol, mi, do, ré, mi, fá, ré, si, do, do, mi, do, ré, fá, mi, do, ré, mi, fá, coisa levinha, só encostando o bocal na boca. Faço esse cromático dentro de uma oitava e desço, volto, só para posicionar a boca na posição certa. Em seguida eu faço uma frase que é do Herbert Clark, não sei se vocês conhecem, e eu faço lentamente, procurando a emissão, a ligadura, a sonoridade e a afinação. Do, ré, do, sol, lá, sol, mi, do, mi, sol, lá, do, lá, do, lá, do, lá, sol, mi, do. Desculpa.
muito lento, muito calmo, respirando bastante e procurando tocar como se fosse um solo de trompa na orquestra. Ou seja, não tem chance de você tocar a nota e depois você pensar no que você está fazendo. Você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Isso vai fazer diferença quando você for tocar. Então, eu coloco e ponho a boca e faço esse exercício. Começo no Dó 4, desço até o Sol 3. Sol, Lá, Sol, Ré, Mi, Ré, Sol. Si, Ré, Mi, Ré, Si, Sol. Si, Ré, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Ré, Si, Sol. Lento, estou cantando rápido, eu faço 2 vezes, mas eu tenho que conseguir fazer 2 vezes sem nenhum erro. Isso é para eu me policiar que eu tenho que tocar certo. Eu não posso tocar nada de qualquer maneira. Então, se eu tocar a primeira certa e errar a segunda, eu tenho que fazer 2 boas. É como se fosse uma punição para mim, se eu errar. Então, aí eu pego do Sol, subo até o Dó de novo, descanso 5 minutos e vou do Dó até o Fá, do Dó 4 até o Fá 4 e volto até o Dó. Esse é o meu aquecimento. Já estou pronto para tocar, mas ainda tem tempo, faço 2 séries de exercícios de flexibilidade, muito rápidos, para que a gente tenha consciência que não pode ter pressão. Porque quando a gente tem muita pressão, a gente não tem flexibilidade. Tem pressão? Tem. Vai tocar agudo? Vai ter pressão? Vai ter pressão. Mas você tem que evitar o máximo possível. Então, eu faço série harmônica do Dó descendo, isso tudo trompa em Fá e fazendo tudo só no ligador. Depois faço tudo exercício de flexibilidade rápido, certo, né? Comecei lento, eu faço rápido hoje porque eu faço todos os dias para provar como é que está a minha flexibilidade. Já estou pronto para o ensaio. Se o meu ensaio é um ensaio leve, durante o intervalo eu faço 20 minutos de outro exercício. E aí volto. Então, eu estava falando também na resenha, a minha seriedade quando eu estou com o instrumento é muito grande. Eu pego o instrumento para tocar certo. Eu não pego o instrumento para experimentar e nem para tocar qualquer nota para saber como é que está saindo. E não fico conversando, eu sou muito sério. No intervalo da orquestra, no ensaio, eu fico estudando. Antes da orquestra, eu estou sozinho numa sala. E esse é o ritual que eu faço para os concertos. Então, passando um pouquinho para, talvez seja uma outra pergunta, esse processo me dá consciência de eu saber o que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, como eu tenho que fazer. Então, já me dá segurança para tocar, porque eu sei que eu fiz certo, eu estou focado, eu estou concentrado, e eu vou fazer o solo certo, porque eu faço o certo, eu posso fazer isso certo. Então, é mais ou menos isso que é a minha rotina. Entendi. Então, porque a próxima pergunta praticamente quase foi respondida, já que foi minha pergunta, como você se mantém em forma na trompa por tanto tempo, né? Qual que é a sua receita? Eu tive algumas vantagens que eu vi nesse tempo todo. É que eu tinha uma das minhas características, vou dizer assim, talvez uma das minhas dificuldades maiores para ser a primeira trompa todo o tempo é a resistência. A primeira trompa exige muita resistência para tocar. E quando você trabalha muita resistência, você fica muito dura a musculatura, você perde o finesse, a delicadeza para fazer os solos. E o importante da primeira trompa é fazer os solos. Então, durante desses 43 anos, eu devo ter tocado mais de 30, talvez 35 anos, sempre com naipe completo e com assistente. Isso eu posso dizer que foi uma coisa que me deu mais longevidade no instrumento. Porque a primeira trompa que tem que tocar todos os tuts, tocar tudo forte, fazer todos os solos, todo mundo perfeito, é muito difícil sozinho. É possível? Tem gente que faz, Agora, eu estou tocando até hoje. E eu sei que hoje a minha resistência não é a mesma do quando eu tinha 40 anos ou 30 anos. Mas eu ainda posso, se eu tiver um assistente, fazer um solo bem feito. Então, e eu estudo muito, eu sempre fui muito estudioso, desde pequeno, eu sempre sou muito estudioso. Então, estou sempre em forma. E com a experiência, a gente sabe se preparar para o dia de tocar.
Então, eu já aprendi que, como eu tenho que estudar no início da semana, como eu tenho que estudar antes de tocar o concerto, para sempre estar na melhor condição para fazer aquele repertório. Então, eu estudo hoje muito em relação ao que eu tenho que tocar. E eu já sei de antemão, eu não trago partitura de orquestra para casa nunca, porque dificilmente eu tenho que tocar alguma coisa que eu nunca toquei. Mas eu sei como eu tenho que me preparar para tocar do jeito que eu posso. Não estou trazendo aqui nenhuma perfeição, né? Do jeito excelente que eu posso fazer, o melhor que eu posso. Então, o fato de ter tocado com um naipe grande e sempre ter assistente me poupou bastante. Hoje eu toco sem assistente, a gente está com um naipe menor, porque tem um músico que aposentou tem 3 anos, mas a orquestra também não está fazendo repertórios tão pesados, porque a orquestra também não está uma orquestra tão grande. Então ainda consigo fazer a primeira trompa sozinho. Mas se eu tivesse com assistente, eu acho que ainda tocava mais uns aninhos aí. Maravilha. É o Vitor Portela, ele pergunta se você deixa algum contato, WhatsApp ou e-mail. Vitor, o Sérgio está no grupo do Holy Horns, né, Sérgio? Estou no grupo do Holy Horns e você pode me mandar uma mensagem no privado se você quiser falar comigo, ou um e-mail pedindo um e-mail que eu também posso passar para você. Posso falar agora, mas também posso passar por WhatsApp. Tá, ok. Eu não sei se o Vitor está no grupo. Quer falar, Vitor? Eu acho que ele está no grupo. Ele confirmou, ele está no grupo. Okay. Isso. Aí já chama no privado e... Isso. Tá, então, as ordens, o que precisar, Vitor. Maravilha. Então, a gente gostou, né, na resenha da sua coleção de trompas ali. É muito legal. Então, se você puder falar um pouquinho sobre elas. Tá. Deixa eu tirar aqui. Me ouvindo ainda? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Fala um pouquinho para ouvir, Lé. Tá me ouvindo? Tá, baixinho, mas tá. Então deixa eu mostrar aqui. Tá. Essa é a minha Alexander 103, Gold Brass. Essa trompa está com 20 anos. É o instrumento que eu uso 90% do tempo. É um instrumento muito bom. E eu comprei essa trompa na época que eu estava fazendo os cachês na ZESP. O Luiz Garcia trouxe para mim. Como eu estava conversando com o Samuel, as 103 na época, as Yellow Brass, estavam vindo muito presa. E quando a minha Gold Brass chegou, ela era um furacão. Um instrumento que a Alexander já é um instrumento que tem uma resistência e as pessoas estranham muito. E a minha não tinha tanta resistência, não tem, né? É um instrumento que eu uso 90% do tempo. Essa aqui é uma Yamaha Discante. A trompa Fá, Si bemol, Fá agudo, Lá, Boucher, harmônico de Fá, tem um monte de cilindro. Tem um cilindro grandão aqui atrás. Um instrumento que Gold Brass também, sem laque. É um instrumento que tem uma sonoridade muito bonita, mas eu uso ela muito pouco e uso especialmente por causa da trompa Fá agudo, quando a gente tem que tocar o repertório clássico, que tem coisa muito aguda de trompa, né? Mas a pressão dela é maior do que a pressão da Alexander, porque ela é compensada, né? Então, mas é um instrumento muito bom. Está bem sujo, porque eu uso pouco. Essa aqui é uma Alexander Si bemol Fá agudo, Discante só, Si bemol Fá agudo, compensada. Esse é um instrumento muito pequenininho. E essa aqui eu uso para tocar Brandeburgo e tocar até umas coisas mais agudas que aparecem. E essa está mais suja que a outra porque é a que eu uso menos de todas. Essa aqui eu uso uma vez cada 2 anos.
Mas a qualidade do instrumento, com mais de 60 anos, não foi só minha, comprei usado, você tira ele um ano sem tocar e a máquina que funciona e as voltas todas abrem sem nada agarrar. O material do instrumento é superior. Vou botar aqui, senão não ouço vocês. Alô? Pronto. Fica bem melhor, tempo a gente ouvir. Deixa eu falar dos instrumentos, então, um pouquinho. Sim. Pode ser? Pode Eu falar. comecei a tocar, como eu falei para vocês, numa trompa com 4D, um instrumento muito leve, muito bom. E, mais uma vez, eu recomendo que a gente precisa da trompa em Fá. E como a gente precisa fazer os harmônicos, série harmônica, a gente faz tudo isso em Fá, né? A gente precisa ter um instrumento em Fá. E quando eu já precisava de um instrumento melhor, a escola de música comprou uma King Heroica, novinha, para mim. Então foi um instrumento que eu fui fazer prova em Campinas, foi com a King Heroica. Mas não era minha. Quando eu passei, eu voltei para casa e falei, pai, agora eu tenho que ir para Campinas, preciso de um instrumento. E ele arrumou uma trompa para mim, Huttler, uma trompa da Alemanha Oriental, instrumento pesado, mas era um instrumento que a gente conseguiu na época tão rapidamente, e eu toquei lá em Campinas 5 meses com essa trompa. Quando eu cheguei em Campinas, eu tinha 16 anos, eu não podia ser contratado, porque eu era menor de idade. Não podia. Então, enquanto se arrumou um contrato especial para mim, eu precisava me emancipar. Eu fiquei 5 meses tocando em Campinas sem receber um tostão. Até que saiu meu contrato. Quando saiu meu contrato, aí saiu o retroativo. Então, eu recebi 5 meses de salário. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Comprei uma trompa novinha. Eu comprei a trompa do Oséias, que era uma Holton 179. Novinho, instrumento maravilhoso, um instrumento incrível, um instrumento muito bom, gosto muito. Usei a Holton durante 17 anos. Mudei da Holton para uma Com 8D, que era a moda na época. Todo mundo já passou por essas modas. E eu toquei numa Com 8D durante 6 anos. Também é um instrumento muito bom, um instrumento grande. E troquei para um Alexander 503 primeiro. Comprei do Adalto uma 503 para começar a fazer... Meu objetivo é chegar na 103. E a 503 é um instrumento mais livre, também mais parecido, todo muito maior, né? As curvas do instrumento, um instrumento mais solto, para adaptar para chegar na 103. E o meu objetivo era chegar na 103, comprei a 103 e mais uma benção foi de comprar uma 103 que tivesse um som quase pronto, um instrumento que praticamente não precisava amaciar. E esses foram os instrumentos que eu tive na minha história. Certo. E quanto aos bocais? Bocal é outro mito, né? Como eu falei também na resenha a gente conversou bastante. Como eu sou da velha guarda, tem muita coisa moderna hoje, muita coisa diferente que eu não participei e não vejo que também necessariamente é por aí. A gente não precisa se preocupar com bocal nem com instrumento. Se a gente puder ter um instrumento bom, é bom. Se a gente precisar ter vários bocais, pode ter. A gente não tem que tocar com um bocal só. Por que eu estou dizendo isso? Como experiência, eu já fui tão grilado com esse negócio de bocal que quando eu botava meu bocal no pipe da trompa, eu tinha que botar o número do bocal na posição, para você ter ideia. Essas coisas escravizam a gente. E com o passar e com a experiência, eu percebi que não precisa nada disso, né? Então, eu uso 3 bocais hoje, totalmente diferente um do outro, marca, modelo e tamanho diferente. Eu sei que eu não preciso ter um bocal para reproduzir o som que eu quero. Você pega um bocal, você pode fazer essa experiência, que você experimenta e acha, poxa, que bocal legal, se passar uma semana, 10 dias, você está tocando igual você tocava no outro. Porque o som é o seu som. O bocal faz uma leve facilidade para uma coisa ou para outra, mas o jeito de tocar é seu.
Então, eu não posso colocar assim, assim, assado. Tem também a embocadura, a gente prepara a embocadura e a musculatura, não é o lugarzinho que fica o bocal. Isso é minha concepção, tá? Isso ninguém precisa seguir, se não concordar, fica à vontade. Porque eu preciso estar livre dessas questões para eu ter confiança na minha técnica. Então, por exemplo, eu uso esse bocal aqui, é um JK, é um Vienna Horn. A diferença desse JK Vienna Horn para os outros JKs que a maioria usa é que ele é em V. Ele não é tanto bacia, ele é em V. Eu gosto mais desse tipo, parece um pouco com os bocais Giardinelli, na época dos bocais americanos. Tá? Eu gosto desse som. Então, para solo, eu uso esse bocal. Quando eu toco um concerto, ou quando eu tenho que fazer um solo igual para Van de Ravel, um solo que precisa de uma sonoridade, que ele me dá uma sonoridade que eu gosto mais. É um bocal grande, o furo não é tão grande, mas é um bocal bem profundo. Esse é o bocal que eu uso para fazer os solos. No dia a dia, ou 70% do tempo, eu uso um Paxman. Esse bocal Paxman, ele é menor do que o outro, tanto na profundidade quanto na largura aqui da borda não, na abertura aqui. Ele é um 4A, com a borda X. Eu uso a borda X porque eu não gosto de borda muito larga, eu gosto de borda mais fina, porque tenho mais flexibilidade. E esse som é um pouco mais estreito. É um som mais claro e um pouco mais penetrante. Esse eu uso mais por quê? Porque eu acho que o meu naipe funciona melhor quando eu estou tocando com esse bocal. Porque o outro bocal tem um som mais macio, mais redondo, porque ele é mais profundo, e ele se mistura muito. Esse aqui eu consigo fazer com que o naipe me escute melhor e siga melhor a minha afinação, a minha articulação, o jeito de eu tocar. Esse é o bocal que eu uso quase todo o tempo. E eu tenho um pequenininho, que é um Schilke 27. Isso aqui é pequenininho, ele deve ter 16 milímetros aqui. E esse é para tocar Brandeburgo, para tocar Telemann, as coisas barrocas, só naquela trompa pequenininha. Porque na discante, se você bota um bocal grande, ela fica muito desafinada. Não adianta você tocar uma trompa discante com um bocal profundo e grande. As oitavas vão ficar todas desafinadas. Você precisa de um bocal menor e que seja um bocal que combine com o instrumento. Então ele tem um som muito bom, esse Schilke. Ele é raso, tem um furo pequeno, mas ele tem um som muito bonito. É o bocal que eu uso para tocar música barroca. E alguma coisa que eu precisar mais moderna, que seja muito agudo, que ele me ajuda a tocar. Eu posso trocar um bocal até no concerto se eu precisar. Normalmente não faço isso, mas se precisar eu posso fazer isso. Então eu tenho esses 3 bocais, tem vários outros bocais. Toquei muito tempo de Giardinelli, que foi a maior parte da minha vida. Hoje a Giardinelli não faz mais, não existe mais. Mas eu tocava a Giardinelli da série J, que é a mesma série que o Mário usa até hoje. O Mário também é fiel ao bocal, usa a série J da Giardinelli. Eu tinha J4, J6 e J8. Também usava 3 bocais sem problema. Só que era tudo J, pelo menos a borda e o apoio era tudo igual. As profundidades que mudavam. Então esse é o meu set de bocal. Certo. Tem uma pergunta aqui. Quem foi o trompista referência para você? Ou os trompistas, né, que você teve como referência na sua formação? A primeira referência foi meu professor, porque eu digo que era um professor quase ninguém conhece, um professor muito simples, né, muito humilde, que era a primeira trompa da orquestra da banda da polícia e foi a primeira trompa da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília, do Cláudio Santoro. A minha referência era ele, primeiro porque ele era muito afinado, e um trompista que não falhava. Dificilmente ele falhava a nota. E uma das razões dele não falhar a nota é porque ele era um músico muito focado. Ele não estava conversando e pegava a trompa para tocar. Ele estava sempre preparado para tocar. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com ele, a referência é muito grande. A segunda referência foi mais musical, que foi o Borromeu Médio, que é professor da Universidade de Brasília, que me passou a parte mais musical, ou seja, de interpretação. Não só dos concertos, como os métodos. Os métodos dos tchecos são mais do que métodos que você estuda técnica, são métodos que têm música, todo o tempo você tem que fazer música. Frases, são todos estudos melódicos, então ele foi minha referência. Tive aula com Daniel Hevens,
que foi a referência para os músicos de São Paulo todos, da minha época, mas em curso de verão, né? E de estrangeiro eu gostava sempre antes de Stefan Dorr ou desse Barborak, tinha o Gerd Seifert. Gerd Seifert foi a primeira tromba da Filarmônica de Berlim, que eu tinha CD dele, de disco, vinil dele com os 4 concertos de Mozart. Hermann Baumann também, que eu tinha também vinil dele tocando concerto de Weber, concerto de Strauss, essa turma. Certo. Chegou uma pergunta aqui no chat do Reginaldo. Foi não? Então, vou ler como ele escreveu aqui, tá? Tá bom. Então, ele te pede a bênção, né? Como nossa referência. Desculpa, fala de novo, Léo. Ele se sente abençoado e edificado em poder ouvir um testemunho de vida com Deus tão lindo. Que Deus continue sendo louvado por meio da sua vida. A pergunta dele é: as igrejas atuais têm adotado formações de grupos de louvor mais simplificado, violão, teclado, baixo e bateria. Qual a sua opinião a respeito disso? E você acha que é possível a gente conseguir mudar esse cenário? Eu sou suspeito para falar, né? Lógico que a formação do Diante do Trono foi ideia minha, porque eu sou um músico sinfônico, e músico sinfônico de metais. Então, assim, eu tinha a inspiração de Ronquenol, de aqueles grupos americanos que tinham metais tocando, e que quando a música cresce, que os metais acompanham o crescimento da música no louvor, não para música especial, no louvor principalmente, a congregação é envolvida, a igreja é envolvida e a se expressar, né? O que é o louvor, o que é a adoração? É você se expressar o quanto que você ama Deus, né? E você não sabe muitas vezes falar com as suas palavras, mas usa as palavras das canções. E você, com um grupo que pode fazer esse ambiente, eu acho que quando tem orquestra que sinto que empobreceu, né? O próprio Diante do Trono, quando tornou mais pop, ele ficou igual aos outros, na sonoridade e na proposta de tocar com 4 acordes. Não tem nada de errado tocar 4 acordes, não, mas é muito simplificado. Então, você perde aquela possibilidade de levantar, né? Igual quando a gente cantava Preciso de Ti no Diante do Trono, que distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. Quando a orquestra falava, fazia aqueles breaks, que a igreja em tal, aquilo é uma força enorme. E quando a pessoa canta sabendo que tem um suporte, né, de uma orquestra tocando, é outra coisa. Eu acho que quanto a mudar isso, acho que precisava, mais uma vez, alguma coisa surgir como surgiu o Diante do Trono. Ou seja, um grupo grande que tivesse a proposta que o Diante do Trono teve, né, de primeira coisa, independente de se vai ser bem recebido, se não vai ser, se vão tocar suas músicas, se não vão tocar suas músicas. Primeiro objetivo é adorar a Deus. Nada de comercial, fazer as coisas que as pessoas querem, porque o Diante do Trono sempre foi inovador nisso. E até hoje, ninguém faz um CD escrito que ainda existe uma cruz. Quem quer saber de cruz hoje, né? Quem quer saber de que distante do Senhor não pode viver? Então, isso não é comercial. Isso é para quem ama a Deus mesmo, que quer fazer essa oração. Então, o Diante do Trono sempre foi assim. E cantar que Deus faz isso, faz aquilo, a gente é muito bom. Mas tirar de dentro do coração, do profundo do coração, um louvor sincero, você tem que pagar um preço muito grande para não ser criticado ou para as pessoas não quererem ouvir ou tocar nas igrejas. Então, assim, e pedir
buscar de Deus mesmo, porque o propósito disso tem que vir dele, né? Não pode ser meu, não pode ser seu, igual eu falei um pouco antes. Nenhum de nós podia ter promovido o que que ocorreu com o Diante do Trono, a não ser o próprio Deus. Então, precisa vir primeiro essa vontade de Deus e ele achar esses adoradores, né? Aí pode ser que haja uma mudança nisso, mas necessariamente Deus tem que encontrar. Não pode ser eu ou você, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar, eis-me aqui, né? Diante de Deus e ele fazer. Então, se for o propósito dele, o que a gente pode fazer é orar e pedir para ele fazer. E se ele fizer, glórias a ele. Se ele não fizer, glórias a ele também, porque não é propósito dele. É o que eu penso. Amém. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe. Amém. Tem uma pergunta do Oséias, o nosso anônimo. Ele né? pergunta se na época do Diante do Trono, ele pede a bênção primeiro, né? E pergunta se na época do Diante do Trono tinha alguma seleção para os músicos da orquestra. Não, os músicos da orquestra eram os músicos que vieram do grupo anterior, vieram do grupo El Chamar, né? E a gente tinha primeiro, segundo, terceiro, de acordo com a sua possibilidade de tocar mais agudo, de fazer os solos, fazer essas coisas. Mas não tinha seleção, não. Eram os músicos 90%, não vou dizer 100%, mas 98%, todos os músicos congregavam na Igreja Batista de Lagoinha. Uma vez ou outra a gente tinha um convidado, né? Mas todo o tempo músicos da igreja mesmo, e não tinha seleção, não. Só que tinha uma exigência, né? A gente, igual eu falei antes, a obra do Senhor tem que ser feita com excelência. Para o Senhor, o melhor. Então, você que é músico profissional, para o Senhor você tem que fazer melhor do que você faz no seu trabalho. E se você não é profissional, você tem que fazer o melhor que você pode, o seu melhor. Tem que tocar até o dó 5 da trompa. Não, não tem. Mas tem 3 que tocam bem e eu estou iniciante. Então, alguém tem que ajudar e fazer uma parte simplificada para você fazer o seu melhor junto com seus irmãos, né? Mas sempre o melhor. Então, eu quero tocar no Diante do Trono. Por quê? Para quê? Aí dá uma parte do tempo, consegue tocar? Não, ainda não. Então, você se prepara. Você pode vir tocar, mas você tem que estar preparado, porque para o Senhor é o melhor. Entendeu? Então, não tinha seleção, não, e não tivemos problema com isso, não. E tem uma pergunta aqui no chat do Jefferson. Ele pergunta qual foi sua maior dificuldade na carreira como trompista? Rapaz, essa é grave. Eu posso dizer que eu tive uma formação muito boa. Igual eu falei, eu tive uma escola muito boa, eu comecei com um professor muito bom, mas quando eu fui para Campinas, eu saí de uma escola de música pequena, né? Pequena assim, uma escola boa, mas não tinha orquestra grande. Eu fui para Campinas, a orquestra de Campinas tinha 116 músicos. Então, o início foi muito difícil, porque eu tinha pouco som. Então, eu já sempre estudei muito, eu tive que estudar mais, porque eu precisava aumentar o meu volume muito, porque a orquestra era muito grande. E estudei muito, 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 e eu estudava de manhã, né? E a orquestra tinha ensaio à tarde. Essa era a dinâmica de lá. E vivi muito preso aos meus aquecimentos, né? A vida toda, e quando a orquestra fazia 2 ensaios, um ensaio era 8 da manhã. Eu tinha que acordar às 6h30, porque eu tinha que fazer meu aquecimento. Às 7 horas da manhã eu estava fazendo aquecimento. Então, isso foi a primeira dificuldade, foi aumentar meu volume. Segundo, eram as trocas de turno, né, dos ensaios, porque eu queria estudar antes dos ensaios, sempre. Depois, nada assim... Depois de Campinas foi uma escola fabulosa para mim. A escola de técnica em Brasília e depois a escola de repertório em Campinas, porque em Campinas eu toquei quase tudo do repertório médio da Orquestra Sinfônica e tocávamos tanto, igual te falei há pouco, que eu cheguei a decorar as sinfonias inteiras. Não tive nada assim muito grave, não.
toquei como solista algumas vezes em Belo Horizonte. E isso também, uma coisa que eu não falei, mas eu acho que vocês já sabem aí, eu fui regente e assistente da orquestra por 6 anos. Deixei a orquestra no final de dezembro, a regência assistente, porque é um cargo político, né? Troca o governo, troca o maestro titular, troca a regente assistente. Mas eu continuo tocando, mas nada muito sério, não. Ok. Uma pergunta do nosso outro anônimo, né? Todo mundo sabe que é o Ana. Ele pergunta como faz para estudar na nova escola de música que você citou que abriu, né? Como funcionam as aulas de trompa, como que é esse novo conservatório? É uma escola da igreja, na verdade, não é. A gente não conseguiu implementar, não deu tempo de implementar os cursos de sopros. Então, hoje só tem aula de instrumentos de cordas. Isso foi uma estratégia minha na época que eu queria fazer uma orquestra sinfônica. E se eu precisasse chamar os músicos de Diante do Trono para fazer o sopro, eu já tinha, mas eu não tinha cordas. Então, a gente começou a trabalhar com as cordas e o trabalho cresceu, desenvolveu, mas a gente teve alguns problemas problema de aluno na escola, de inadimplência, a escola passou por dificuldades, e não deu tempo de eu implementar um curso de sopros. Então, hoje, não tem curso de sopros na fábrica de artes, só tem curso de cordas. Eu não falei também, eu fui professor da Universidade do Estado durante 15 anos também. Deixei a escola por conta do Diante do Trono, não cheguei a deixar a orquestra, mas por conta do trabalho, das viagens, então precisei deixar a universidade. E hoje eu não estou dando aula mais. E lá na fábrica também não tem. Eu estou por conta da escola, da orquestra, regendo, fazendo arranjo, regendo a orquestra de cordas e tocando a sinfônica. Entendi. Então, assim, fica resumido para a gente que a sua vida foi dedicada na obra, né? Você alcançou muito rápido a profissionalização e realmente se concentrou na obra de Deus. Isso é maravilhoso. Certo. Samuel? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Samuel, Sim, fala lá, Samuel. Eu estou muito feliz em ouvir toda essa história e também e feliz de poder falar também, porque hoje, olhando para trás, é com muita alegria que eu lembro de cada episódio, essa seriedade, disciplina que o Sérgio fala, eu vi e aprendo até hoje, né? Quando eu paro para resolver problemas ou estudar e tudo, eu ainda lembro disso tudo, né? O Sérgio sempre foi muito disciplinado e sério sabe, nos ensaios lá do El Chamar, eu peguei o El Chamar ainda, eu fui para São Paulo, São Paulo não, eu fui quando eu fui para Goiânia, aí eu já estava em São Paulo quando começou o Diante do Trono, não é isso? 98. Eu fui em 98, exatamente, para São Paulo, e então aí o Diante do Trono estava começando em Belo Horizonte, né? Mas, gente, não escapava nada nos ensaios, nada. Qualquer um que brincasse, do coral até a bateria, o baixo, se a gente oitavasse, sabe aquele finalzinho que trompista gosta de dar aquela oitavadinha e tal, né? Acorde final, ninguém vai ouvir, você dá aquela oitavadinha, ele não só ouvia, como ele sabia quem foi. Que bom, precisamos de mais desses. Não passava Gente, nada. Não precisou eu ir para fora para aprender disciplina, horário. Horário americano, se você chegar 5 minutos antes, você chegou em cima da hora. Eles te olham torto. Não precisou eu ir para fora para aprender isso. Sempre teve isso lá, né? Essa excelência que o Sérgio fala, isso sempre começou dele, ele sempre estava lá.
né? Por exemplo, quem cuidava dos cabos, por exemplo, que se ele chegava junto com os instrumentistas, né, o cabeamento do som, porque você vai ensaiar com coro, baixo, bateria, guitarra, tem que estar tudo ligado, né? Quem fazia cabeamento, se chegava junto com a gente, já estava atrasado, né? Então essa gerência, essa excelência para a obra de Deus, isso sempre teve, né? Sabe, eu vivi isso, eu vi isso, né? E na trompa nem se fala, né? Teve, por exemplo, eu ainda estava começando no instrumento, aí eu estava lá com o meu primo, o Ailton, que já tocava trompa, né? Que já estudava com o Sérgio. Eu acho que eu estava bem no comecinho, então eu era muito curioso, tudo que eles faziam eu estava ouvindo, e em algum momento, né, Sérgio, você estava ajustando a embocadura e estava fazendo nota longa, a gente num sítio, brincando, criançada, adolescente, subindo em pé de manga e tal, ele fazendo nota longa lá o dia inteiro, mas eu brincava e voltava o olho e o ouvido para aquilo, e aquilo me marcou muito, porque eu pensava, se ele já é profissional, ele já sabe tocar isso, o que ele está fazendo, entendeu? Essas respostas ficam vindo para mim hoje, entendeu? Eu fico voltando a fita e falo, claro, se ele fazia aquilo, eu então tenho que fazer, e essas raízes, né, o básico, ele sempre mostrou para a gente, né, cuidou da gente, né, como limpar o instrumento, levar para casa o instrumento e trazer limpo para a gente, coisa que o professor não precisa fazer, mas o Sérgio sempre fez. Paizão musical, espiritual, ele deu sempre essa referência, não precisou só chamar atenção, não é, como é que eu digo, não é chefe, líder, né? Sempre se mostrou um líder, né? Ele sempre O mostrou exemplo, né? a gente o exemplo. Eu estava tocando no Chamar, essa coisa da referência que ele estava falando, do professor Martins, né? Que sempre foi uma referência e foi sempre uma honra ter essa referência. Por quê? Porque eu tinha certeza por exemplo, se a minha parte não saísse ali no ensaio, ele pode vir me mostrar, entendeu? Ele pode. Então eu sempre tive essa como aluno aprendendo, eu tive sempre essa segurança, né? Ele pode me mostrar como é, e sempre com esse mel no som aí que todo mundo já viu. Então, assim, é uma honra, foi uma honra e é uma honra até hoje. Eu sempre digo, eu não escondo nunca, né, que eu comecei a estudar com o Sérgio Gomes e o som sempre vem ao meu ouvido. O Marcelo me perguntou lá no Corona Horns, como é que é, Samuel? Você é tímido? Você se considera tímido e toca e tal? Aí eu falei que eu procuro as referências que eu gosto, né? No meu ouvido, né? Então sempre vem o som do Sérgio no meu ouvido, né? O capricho para tocar. E tem mais um episódio que eu queria lembrar que vai voltar na minha cabeça, que já fugiu. Não, então, sim, lembrei. Bom, a honra de poder ter tocado a partitura para o meu nível, né? Por exemplo, o meu primo já tocava há 2 anos, ele já lia transposição, já tocava mais agudo, não sei o que, isso aqui. E na época de eu chamar, o Sérgio escrevia, como ele falou, a parte para cada um. E o grupo soava na igreja, e a unção que era, eu me lembro, quer dizer, eu não posso contar quantas vezes eu toquei com lágrima no olho, né? Porque era tanta bênção na época de Sandy Pat, né? Nossa, um hino mais lindo que o outro. Então, foi um período muito, muito bonito, muito bom, e ainda ficou melhor com o Dia do Trono, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus pela vida do Sérgio, pelo testemunho dele para a gente e por todo o ensinamento que eu aprendo até hoje. Então, é isso mesmo. Só agradecer e dar os parabéns pela carreira brilhante, Sérgio. Obrigado, Samuel. Sérgio, até, né, que eu acabei de lembrar agora, de ser lembrado,
que você nos falasse um pouquinho do que a gente comentou sobre a diferença entre perfeccionismo e excelência, né? Porque parecem semelhantes, mas não tem, mas são muito diferentes. E que a gente oferece a Deus a excelência e não né, uma busca perfeccionista que não leva a nada, inclusive. Todo mundo que me vê acha que eu sou perfeccionista. E eu digo que se o trompista é perfeccionista, ele está com o instrumento errado. Porque é um instrumento que é muito, muito difícil, um instrumento muito traiçoeiro, e se você não estiver preparado, ele te derruba. Mas das palavras, um dos motes, do objetivo da minha vida e do próprio Diante do Trono era a excelência, né? Qual a diferença da excelência e do perfeccionista? O perfeccionista, ele está muito preocupado com a imagem dele para as outras pessoas. Então, quando eu quero tocar perfeito, eu quero que as pessoas vejam que eu sou bom. Ele não está, na maioria das vezes ele se frustra, principalmente se for um trompista, porque o instrumento não deixa. Mas se ele tiver essa preocupação, ele não vai ser feliz com o instrumento. Eu falo para todo mundo, as pessoas chegam lá na orquestra onde eu trabalho, na Sinfônica, e falam, poxa, você tem 40 e tantos anos, eu sou o primeiro a chegar. Não tem ninguém chega primeiro que eu na orquestra. Todos os dias eu estudo. Por que você faz isso? Porque eu gosto de tocar. Eu gosto de tocar trompa. E eu me realizo tocando trompa. Entendeu? E eu quero fazer o melhor que eu posso fazer. Então, o meu limite ou o meu desafio sou eu mesmo. Não é o Samuel, não é o Luizinho. Né? Esse é o problema do perfeccionista. Entendeu? Eu tenho que fazer o melhor que eu posso sempre. Mas não é na hora de tocar, não. Se você deixar para a hora de tocar, você não consegue. Então, é na hora que você pega e abre o estojo do instrumento. Na verdade, é antes. Quando você se prepara, você sabe o que você vai fazer. Quando você pega o instrumento, você já sabe o que você tem que fazer. E não vai pegar e tocar. Isso não vai te levar a nada. Então, a excelência parte desde esse momento de preparação desse foco. E tem outra coisa. Para a gente que... estou falando no grupo de evangélicos, de cristãos, quando a gente coloca o foco na gente, nós estamos no lugar errado. Então, nós não podemos tocar na igreja. Porque na igreja o foco é o Senhor. A gente vai ali para adorar o Senhor com o nosso instrumento, adorar o Senhor sem instrumento, adorar o Senhor no caminho de ir para a igreja, no estacionamento, no trânsito. Né? Então, a vida é eterna adoração ao Senhor. É um estilo de vida. Agora, você vai fazer isso publicamente com os seus colegas? Você não pode chegar atrasado. Como é que você vai adorar a Deus chegando atrasado? Você não adora nem seu colega. Você não tem respeito nem pela pessoa que chegou no horário certo. Como é que você vai dizer que você está adorando a Deus? Essa conversa fica mais séria. Porque é muito mais fácil falar assim, você não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Isso está na Bíblia. Mas não é. É parte de uma consciência, uma concepção que Deus não é naquele momento só que 15, 20 ou 30 minutos do período de louvor, do hino que vai tocar. É a nossa vida. Então, todo o tempo nós temos que ser excelentes. A excelência no ensaio, no estudo do instrumento, no estudo das partituras, para que na hora de tocar, o objetivo seja um só, é louvar e adorar o Senhor, que o nome dele seja glorificado. A igreja toda achou tão lindo, isso é tudo muito bom também, mas a igreja achou lindo e bateu palma e ficou igual, ou a igreja foi motivada ou foi levada a adorar a Deus junto com você, seu instrumento. É isso que a gente tem que buscar. E a excelência que você faz as coisas vai te dar condição para você não se preocupar como você está fazendo as coisas, só fazendo para adorar o Senhor. Então, a diferença principal na excelência, igual eu fiz a parte para o Samuel, diferente da parte que eu fiz para o Ailton, para que ele pudesse fazer com excelência o que está no nível dele fazer. E do Ailton, outro nível. Entendeu? Por isso que a gente, na igreja, tem que ter essa preocupação com os menores. Se não dá para tocar a parte, fazer uma parte, tem um trecho que o coleguinha não pode fazer. Esse aqui, o excelente é você não tocar esse trecho. Agora, esse aqui você vai tocar bonito. Entendeu? E se prepara, não chega antes, faz o aquecimento, faz tudo isso.
Eu falo na orquestra que eu tenho 43 anos de orquestra, eu não tenho uma falta e eu não tenho uma dispensa médica. Para quem que eu estou falando isso? Para mim dizer que eu sou o tal? Não, para glorificar a Deus. Eu faço aqui porque o Senhor falou que onde eu tiver, o que eu estiver fazendo, eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Entendeu? E assim, e não é nenhuma barganha. Se eu estou fazendo isso, eu me ajudo a tocar bem. Não, o que vai me ajudar a tocar bem é o meu estudo. Né? O Senhor vai me abençoar e tudo que eu fizer, tudo que eu fizer vai prosperar. Né? Porque isso é promessa de Deus. Mas a minha excelência está em todos esses detalhes. Entendeu? E o perfeccionismo não. O perfeccionismo frustra e se o cara for perfeccionista mesmo, ele vai parar de tocar trompa, se ele não mudar a consciência dele. Ainda tem chance. Porque o perfeccionista está preocupado com o que as pessoas vão dizer dele. E eu não posso estar. Eu estou preocupado com o que as pessoas vão dizer do Senhor. Ou para o Senhor. Amém? Amém, igreja? Entendi. Amém. Tem uma pergunta do Vitor Hugo. Ele pergunta nos arranjos, nas partes que você escreve, como que você desenvolve os temas? Isso vem de uma bagagem musical que a gente vai adquirindo a vida toda, né? Igual eu falei, eu comecei copiando arranjo. Botar fita cassete e estragar um monte de gravador de tanto dar play e pause. E copiar compasso por compasso, e vendo grandes arranjadores americanos, com o pessoal que escrevia para o Sandy Petty, para o Ron Kenoly e para o Grupo Continental Singers. E aí você vai montando a sua biblioteca. Né? E quando a gente é músico, ou o regente mais ainda. O regente, depois que eu passei a reger, você pega uma partitura, você tem uma consciência da música muito maior do que o músico que está só tocando. Né? Então, quando eu fazia arranjo, a música tinha uma concepção diferente do que quando eu estou só tocando o instrumento. Então, quando eu estou preparando uma harmonia, de escrever os acordes, as frases vêm no ouvido quase como se você estivesse improvisando, uma frase que você improvisaria. Aí você vai escrever um trecho. Aí esse trecho chama outro trecho. Isso é praticando, é fazendo, não tem uma fórmula, não tem uma escola para isso. Existe uma bagagem que você tem, que você está adquirindo a vida toda. E exercício. Escreve, ficou feio, corrige, faz outro. E sabendo um pouquinho de contraponto, não faz mal para ninguém. Né? Porque se você faz uma frase e faz um retrógrado dele, você tem duas frases, e é a mesma frase. Se você faz uma frase que a harmonia está indo, e quando modulou, você pode usar a mesma frase em outro tom. E se você tem duas frases, se você inverter uma frase com a outra, uma passa a ser a principal, a outra passa a ser o contracanto. Isso é fazendo, testando, ouvindo. E funcionou? Funcionou. Não funcionou? Apaga, esquece, começa de novo. Muito bom. Bom, já estamos com o nosso tempo aí já correndo. Vamos às nossas considerações finais. Anderson? Aí, Leia. Pode falar. Sérgio. Fala. Eu já quero te agradecer aí em prontidão pela live aí. Não sei se você tá me ouvindo, a galera tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Pode falar. Porque a minha internet aqui tá uma prova. Então ela tá cortando, Tá bom, depois tá eu vou ótimo. ter que rever tudo de novo. Então, Sérgio, quero te agradecer. E antes da resenha, já tive o privilégio aí de poder conversar e saber desse pequeno resumo da sua história, né? Essa história, assim, vencedora em Cristo. Porque em todo tempo você colocou Cristo em primeiro lugar, né? Todo propósito seu, Cristo vem em primeiro lugar. E até quando você comentou que quando você estava na orquestra, você estava sentindo um pouco de distância de Cristo, né? De você congregar, de você... Deus fez da melhor maneira, você teve a consciência, Deus fez criar situações que você procurou também, né? Como você falou, você não encostou. Que até a live da Tayane, semana passada, que eu também vi, ela não se acomodou, né? Então, até tá vindo a palavra maior dessas lives que a gente aprende, desde a primeira do Fumê, Eduardo, Eric, a galera que fez com a gente,
tá falando sobre parte de você ser perseverante e você não se incomodar, você ficar parado no tempo, né? Porque, assim, igual vocês são uns músicos já consolidados, como você falou, já sou profissional, eu poderia só pensar em mim e nada a fazer, mas você pensou pelo reino, e o reino, o Cristo, ele já, a verdade é que ele já sabe que a gente, já sabe a nossa história, né? Simplesmente a gente dá direcionamento certo para essa história, né? A gente for consciência e começar a seguir direitinho, né? A gente é ser humano, então a gente é sujeito a errar. Mas eu vi que, assim, pelas suas palavras, que mais uma vez Deus colocou a parte de perseverança, né? Agora também incluiu essa parte de a gente lembrar sobre a parte da excelência, que a gente o nosso culto começa a partir do momento que a gente sai da nossa casa para ir para o nosso trabalho, para ir para a gente cultuar também, né? Então acho que uma coisa que Deus colocou muito cada vez mais na vida de vocês aí, né? Também até na última live também do Jackson aqui, que foi tremendo, que assim, que a gente precisa, o pessoal acha que a gente está esperando vocês tocar. Eu também no começo assim, minha mente era tudo isso. Nossa, eu vou chamar eles para tocar uns trechos de orquestra, mostra como que é a parte da digitação aí, simplifica. Mas isso daí você falou, isso aí você vai pegando bagagem. Mas quando a gente começa a colocar Cristo na frente, né? Isso é uma coisa que eu tô essa pandemia está me ensinando muito. Antes, desde o ano passado, Deus está fazendo uma mudança grande sobre a minha vida. E esse trecho aqui que a gente está, esse momento que a gente está percebendo, é uma coisa que a gente está crescendo cada dia mais. Eu quero só agradecer. Também vou fazer um adendo aqui, aproveitando, não pela Leia, que a nossa próxima live é o nosso querido Samuel, né? Só que a nossa live vai ser às 2h30 também. Então, o pessoalzinho já fica preparado aí que não vai ser às 16h30, vai ser às 14h30. Tá bom? Aproveitando esse adendo aí para a Leia, porque a gente começa a mandar mensagem aqui para ela, e é bom que você já fica sabendo que a Leia tá fazendo a revolução, né? Que a Leia tá sendo CCB protestante. Descobrimos hoje, ela é CCB protestante. Mas quero agradecer, Leia, obrigado. Obrigado a todos que estão participando da live, que a gente está se tornando uma família. Para mim está sendo uma coisa agregada. Pude conhecer um pouco mais. Se Deus quiser, vou ter a oportunidade de aparecer aí em BH, aí, né, em Minas, aí para a gente poder se conhecer pessoalmente. Deus abençoe tremendamente e que possamos aí seguir a carreira, né, fazendo o melhor para o Senhor. E uma oportunidade de a gente estar junto. Amém. Amém. Obrigado, Lé. Oséias? Nada, que isso? Oséias, anônimo? Oi, tá ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu não tenho muito o que falar, porque o Anderson já falou tudo. Então, só quero agradecer ao Sérgio, né, pelo convite. E como a Leia estava muito engraçadinha aí nos Anônimos, vamos dar uma engraçadinha para ela também. Ô, Sérgio, a Leia quer saber os produtos que você usa para manter a idade. Eu já perguntei, pô, ele nem falou, você viu, né? É óleo de peroba na cara, esse cara de pau mesmo. Valeu, Sérgio, obrigadão. Vou entrar em contato com você lá. As horas. Então, finalizando, chega uma pergunta do Jackson agora aqui no finalzinho. Eu vou fazer a pergunta dele e a gente já vai para o encerramento. Então, o Jackson, que foi nosso convidado também já, ele pergunta se a igreja sempre apoiou a trajetória do Diante do Trono, a ideia de orquestração, essa parte musical aí. Obrigado pela pergunta, Jackson. A igreja, na pessoa do pastor Márcio, sempre apoiou tudo. Desde o início, como eu falei, que a primeira vez que eu toquei na igreja, eu fiz um especial com a minha irmã e o pianista, e depois ele falou que queria que eu tocasse durante toda a pregação. Ele valorizou muito a música, e quando eu comecei com o grupo musical na igreja, que baixo, bateria, guitarra, uma banda, eu falava que os músicos, para ser músico, tem que saber ler música, mesmo quem toca bateria e baixo e guitarra, porque o músico que não lê música é um músico analfabeto musical. E aí,
ele me ajudou e a gente colocou os músicos que tocavam comigo na época, todos para estudar na escola, e a igreja bancou, a igreja pagou, para que eles pudessem aprender música, porque depois a gente ia falar de música, não ia falar só do ouvido, de como soa isso ou aquilo. Porque o grupo ia ser os instrumentos de sopro, todo mundo sabe ler música. O baterista, guitarrista geralmente não sabe ler música. E eu, apesar de não precisar escrever as partituras para eles, eles tinham que saber música, porque a gente ia falar que você está tocando uma semicolcheia antes da hora, coisa desse tipo. Então, sempre tive o apoio, sim, da igreja, no El Chamar, quando o El Chamar gravou o CD antes do Diante do Trono, ou seja, a igreja investiu completamente na gravação do CD do El Chamar, que foi antes do Diante do Trono. E antes do Diante do Trono, foi ele que falou, você vai para os Estados Unidos, vai assistir a gravação deles lá, e quando chegar aqui no Brasil, nós vamos gravar o CD com os louvores da nossa igreja. E foi o que fizemos, e com 3 meses de ensaio, de repertório novo, nós gravamos o Diante do Trono 1, vendemos vale CD, fizemos 5.000 cópias, que era o tamanho da nossa congregação na época, foram só 5.000 para poder financiar a impressão dos CDs, e no mesmo ano o Diante do Trono vendeu 100.000 CDs, no primeiro álbum. Então ele sempre apoiou, e ele é um homem de visão. Tanto que mesmo quando eu saí do Diante do Trono em 2011, ele me deu um terreno, colocou nas minhas mãos um terreno para construir uma escola de artes, e em 2011 eu construí uma escola de artes que nem as universidades aqui em Belo Horizonte têm a infraestrutura que a gente tem lá. Então, eu só tenho a agradecer toda a confiança que ele teve, e a visão, e o Senhor tem abençoado muito a ele e a família dele por conta disso também. Ô Sérgio, obrigado aí pela resposta, muito coerente, aprendi muito na live de hoje. Eu queria saber se a preparação era parecida com a preparação de uma orquestra sinfônica profissional, devido ao nível de excelência que a gente vê nas gravações e tudo mais que a gente conversou hoje na live aqui. Exatamente. Os ensaios eram como os ensaios da orquestra. Foi o ambiente que eu vivi. Então, quando você marca um ensaio, você tem que saber o que vai fazer no ensaio, você tem que dizer para o grupo o que vai ser ensaiado, para que ele se prepare e chegue para o ensaio para ensaiar. Não é para ver que música vai tocar, o que vai ter, quais são as dificuldades. Não, o ensaio é pré-determinado, o horário de começar, o horário de terminar e o que vai ser ensaiado. Porque não é a hora do ensaio, não é a hora de aprender a tocar as partes. O ensaio é a hora de aprender a tocar em grupo. A gente tinha uma máxima até, que a gente já tinha tanto hábito, que a gente falava que eram 3 ensaios. O primeiro ensaio a gente ouvia a música. No segundo ensaio, a gente ensaiava a música. No terceiro ensaio, a gente gravava a música. Se a gente não conseguisse fazer com 3 ensaios, a gente não estava preparado direito em uma dessas partes. Então, o ensaio, como nos ensaios de orquestra, horário para começar, horário certo, horário para terminar, e durante o ensaio, é ensaio, não é a conversa e bate-papo. A gente pode fazer isso depois que acabar ou antes de começar, se você quiser chegar cedo. Então, ensaio concentrado, focado, não pode ser mais de 2 horas de ensaio, que humanamente não é viável, um ensaio concentrado em 2 horas seguidas, onde a gente tem um volume de som de baixo, guitarra, bateria, 5 trompetes, 4 trompas, 6 saxofones e um grupo vocal com microfone. Então, ensaio concentrado, focado, para aprender, porque eu sei que esse é um segredo de fazer as coisas direito, com excelência. Amém. Glória a Deus. A última pergunta, por favor, Sérgio. Teve uma vez que eu fiz um musical na igreja e a banda tinha que linkar com os outros ministérios. O Ministério de Louvor base, né? Não o Ministério de Banda Sinfônica, mas também com o Ministério de Dança, o Ministério do Teatro, todos esses ministérios, para fazer algo coral também. E eu tive, naquela época, eu tive algumas dificuldades para linkar os ministérios. Eu queria saber se você teve essa dificuldade, se todos estavam com o mesmo... Assim, você não teve dificuldade nenhuma para encaixar tudo que precisava fazer, as gravações, os ensaios e tudo mais. Difícil sempre né? Porque a gente está lidando com gente
E posso dizer que a gente não tem 100% da unanimidade de como fazer as coisas. A gente precisa de uma liderança boa, a gente precisa ser claro nos objetivos. E se tem vários líderes, primeiro a gente tem que entrar em acordo os líderes, porque os líderes não podem mostrar que eles não estão de acordo na frente dos liderados. Ou seja, eu não posso discutir com o regente do coro se aqui o coro vai cantar ou não vai cantar, né? Então, a gente precisa de reuniões de planejamento da liderança, do grupo de dança, do teatro, vai ser assim. Ah, não vai ser, que tal ser que a gente pode fazer assim? A gente discute as possibilidades, mas depois definido, a gente tem que seguir. E alguém tem que ser o diretor, né? E um tem que dirigir tudo. E aí você vai falar, não, a gente combinou na reunião que é assim, então a gente vai fazer assim. Se a gente precisar fazer diferente, isso não pode surgir na hora do ensaio, isso tem que estar tudo determinado. Lá a gente trabalhava com orquestra, a dança e teatro algumas vezes, né? Alguma gravação tem um pedacinho ou outro de teatro, mas toda a equipe de luz e som era tudo próprio. Nosso engenheiro de áudio, nosso engenheiro de monitor, o diretor de luz, tudo isso é feito em reunião, com antecedência, e lá você discute e esgota o assunto. Durante o processo surgiu uma nova ideia, aí vamos discutir, mas ali a gente vai sair o que a gente combinou, porque não tem jeito, a gente estava em palco às vezes com 100 pessoas, não tinha como a gente fazer improviso. Mas difícil sempre é. Que bom. Surgiu essa pergunta também no meu e eu respondi, mas depois eu fiquei digerindo isso. Eu acredito que todo ministério passa por isso, nunca é unânime, né? Nunca. Então, Nunca sempre é. A gente tem que saber o jeito de linkar, primeiro com reunião entre liderança, depois, como você falou mesmo, né? E aí eu fiquei curioso, falei, será que teve isso lá também com o Sérgio? Provavelmente, né? Então, é normal. A gente nunca Beleza, obrigado, Sérgio. Nunca é unânime por uma série de razões, por a gente não estar no mesmo nível de capacidade profissional, ou de não estar no mesmo nível espiritual, ou de não estar no mesmo nível de envolvimento. Então, isso tudo tem que ser sintetizado num propósito só. Então, mas também a gente nunca fazia uma coisa com qualquer um que chegasse. É um grupo que já está trabalhando, que já vem no propósito e objetivo. O objetivo é esse, está de acordo? Não está, então nós temos que conversar, porque esse é o objetivo. Se você está pensando de outra forma, não vai encaixar aqui, infelizmente, mas é assim que a gente precisa fazer, né? A gente não vai ser mal educado, a gente tem que explicar, a gente tem que mostrar qual é o objetivo, onde a gente quer chegar, por que está fazendo dessa forma, né? E na compreensão geral, as diretrizes eram da Ana Paula, e eu era um dos que operacionalizava a maior parte das coisas. Então, ela tinha a visão de Deus, de como ela queria fazer o ajantamento no Maracanã, ou a gravação em Brasília, não sei o quê. Eu quero isso, eu orei a Deus e pedi isso. E aí, eu e a minha gerência toda de planejamento, a gente operacionava todo o local que ia ser, que tipo de acampamento que ia ser, os grupos, como é que a gente vai dizer, não, você vai entrar aqui, não, a dança não pode passar na frente do palco nesse lugar, não sei o quê, porque o diretor de vídeo está dizendo aqui, eu estou focando, a gente vai estar fazendo dessa forma. Tudo era discutido em reunião de liderança. Glória a Deus. Beleza, obrigado aí pela resposta, Sérgio. Que Deus abençoe aí pela live. Aprendemos muito e que a gente prossiga continuando aí, aprendendo muito com você e com todos que estão presentes aí. Amém. Obrigado. Da minha parte também quero agradecer, Sérgio, agradecer a Deus, né, por tudo, por ter nos concedido a oportunidade de te ouvir, de aprender com a experiência que Ele te proporcionou, né, que Deus continue te abençoando, você tem sido próspero, né, teve uma carreira próspera em tudo e que Deus nos dê sabedoria e capacidade para seguirmos conforme Ele nos dá, né? Porque a cada um ele trata de uma forma, a cada um ele proporciona uma caminhada e que a gente possa estar sensíveis à vontade de Deus, à voz de Deus, para o que Ele tem preparado para nós, né?
se Ele nos chama para sermos profissionais da música ou de outra área, se Ele nos chama no Ministério da Música na igreja, o que Ele tem preparado para nós, né? Então, que a gente não venha querer fazer a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor na nossa vida. O Jackson, hora para a gente terminar, pode ser? Oro sim, oro sim. Então, Senhor vamos poderoso orar. Deus. Ok. Senhor nosso Deus, obrigado por essa oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá, pela tua graça e a tua misericórdia. Nós cremos que o Senhor tem propósito em todas essas lives que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pela vida do Sérgio, que hoje esteve aqui presente, disposto a te servir, Senhor, e também nos ajudou com todas as informações por ele passado. Obrigado, Senhor, por ter preparado esse ambiente com a presença de todos aqui presentes. Obrigado, Senhor, também, porque o Senhor tem feito o teu nome engrandecido através das nossas vidas, que somos tão pequeninos. Obrigado também, Senhor, pela disposição dessa internet, desse computador, desse celular, que todos nós estamos hoje reunidos, linkados pela tua graça e a tua misericórdia. Sabemos que apesar da distância, do distanciamento, nós estamos em comunhão, porque a tua palavra diz que tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Então, nós agradecemos, Senhor, porque nós temos essa oportunidade. Abençoe também, Senhor, as lives dos que ainda virão e que nós possamos estar presentes para a honra e glória do teu nome e que o Senhor capacite cada um como o Senhor tem capacitado os que aqui esteve presente. Abençoe também, Senhor, os administradores do grupo, que eles possam continuar com essa vitalidade, com esse empenho, e que nós possamos ser muito abençoados como nós estamos sendo. Nós te agradecemos humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Sérgio, agradeço mais uma vez. Que Deus abençoe muito mesmo. A gente não tem palavras para agradecer, né, para demonstrar o quanto nós estamos felizes e agradecidos por essa oportunidade. E por todos vocês, muitos eu não conheço pessoalmente, tenho conhecido nesse momento, né, que se não fosse esse momento de confinamento, muitos eu não teria conhecido, eu não teria estreitado a amizade, né? Então, assim, Deus sabe o que faz. Então, que seja o nome dele sempre louvado em todos os momentos, por tudo que ele faz, né, nas nossas vidas. Então, estejam à vontade para se despedir, para abrir os microfones. Eu queria falar um pouquinho, uma coisinha rápida. Sim. Eu queria agradecer a Anderson, Leia e Oséias, dizer que eu estranhei bastante o convite que veio pelo Anderson, porque eu sou muito mais antigo que 90% de vocês aí. Então, a maioria, tenho certeza que não me conhece, não me conhecia, né? Como trompista, um pouco pelo Diante do Trono, e fiquei muito honrado pelo convite, agradecer a vocês, parabenizá-los, parabenizar a Leia pela mediação, e agradecer a cada um que participou, e oro ao Senhor que a bênção venha sobre cada um de vocês na medida do propósito dele. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Sérgio. Deus abençoe, Sérgio. Obrigado pela live. Que Deus continue abençoando sua vida, querido. Grande abraço. Amém. Amém.